Lampião, na Paraíba. O ataque do bando de Lampião à cidade de Souza. Distante de Princesa, a cidade de Souza vivia clima de ebulição. Disputas políticas resultaram em tragédias, como a que envolveu o embate no barracão do coronel João Pereira em Nazarezinho, então distrito souzense. Filho do coronel João Pereira, de nome Francisco Pereira Dantas, sentiu o peso da moral sertaneja, desprezando conselhos do pai, o qual faleceu exigindo que não se vingassem. Assassinou o único sobrevivente dos que atacaram o velho patriarca em seu estabelecimento comercial. Conversas à boca miúda diziam que os mandantes da morte do coronel João Pereira eram pessoas importantes da sociedade souzense, como o destacado e influente cidadão de nome Otávio Mariz. Em um dia de feira em Souza, Otávio Mariz notou animada conversa entre um bodegueiro de Nazarezinho de nome Chico Lopes e um cabra da inteira confiança de Chico Pereira, de nome Chico Américo. A duração da conversa despertou a desconfiança de Otávio Mariz. Nas bancas da feira, procurou uma chibata para comprar, indo ao encontro dos dois palestrantes. Encontrou apenas Chico Lopes. Aplicou-lhe uma surra magistral e pediu-lhe para ir à fazenda Jacu, reduto dos Pereiras Dantas, em Nazarezinho, avisar Chico Pereira que tinha outra prometida para ele. No Jacu, Chico Lopes detalhou todo o acontecido. A família do coronel assassinado perguntou-lhe o que ia fazer, tendo Chico Lopes respondido que está decidido a ir até Princesa, conversar com Lampião sobre o melindroso e humilhante assunto. Havia um irmão de Chico Lopes que integrava o bando de Lampião há alguns anos, e isso facilitou a decisão do chefe supremo do cangaço em enviar 17 homens de sua confiança para Nazarezinho. Antônio e Levino Ferreira, bem como Meia-Noite e Sabino Gomes, também integravam um grupo que iria se responsabilizar pela mais alvitante ação cangaceira no estado da Paraíba. Notícias corriam céleres, dando conta da aproximação do grupo cangaceiro. Em Souza, alguns aventavam a hipótese de organizar defesa, mas como não acreditaram na possibilidade de tamanha ousadia, relaxaram completamente. Ao chegar ao Jacu, os 17 homens foram recepcionados efusivamente. O número final de bandidos prontos a atacar Souza, aumentado com muitos da região, somava 84 quadrilheiros dispostos. Antes do amanhecer do dia 27 de julho de 1924, os bandidos cortaram a linha do telégrafo e invadiram Souza, cuja maioria da população foi pega totalmente desprevenida. Pequena resistência partiu da residência de Otávio Mariz, principal alvo dos atacantes. Experiente e tarimbado sertanejo, Otávio Mariz escapuliu quando viu que não poderia resistir ao implacável ataque. Tudo em Souza virou alvo de saque. Os cangaceiros roubaram comércio, residências, tudo, prejuízo incalculável que marcou indelevelmente a história souzense. Feras endiabradas davam vazão a todos os instintos selvagens possíveis e imagináveis. O destacamento local, comandado pelo então tenente Salgado, não conseguiu realizar qualquer ação de defesa em Souza, verdadeiro suicídio se tivesse havido consumação. Grupo composto de quase 2 dezenas de bandidos, liderado por cangaceiro conhecido por Paizinho, teve como alvo principal a residência do juiz local, de nome Dr. Arquimedes Souto-Maior. Paizinho tinha queixas pessoais contra o magistrado, a quem acusava de tê-lo condenado injustamente. E retirado ainda com roupas de dormir, o juiz foi submetido a todo tipo de súplica e humilhação, sendo forçado a andar de cangalha e em posição vexatória pelas ruas de Souza. O ato final seria o assassinato do magistrado, mas Chico Pereira interveio e evitou a consumação do ato extremo. O magistrado, depois de tudo, no ensejo dos desdobramentos do audacioso ataque cangaceiro à cidade de Souza, assumiu a responsabilidade de fazer merecida justiça contra aquelas feras que o atacaram. A rede de informações, montada por Lampião, era impecável e precisa. Logo, ele ficou sabendo dos estragos em Souza
e principalmente do que fizeram com o juiz. Rodopiava nos calcanhares, ainda sentindo dores terríveis, empunhando o parabelo e raciocinando sobre o futuro dali para frente. Homem de raciocínio rápido, Lampião sabia que em breve enfrentariam duras batalhas contra as forças volantes paraibanas, extremamente tolerantes devido ao respeito ao coronel José Pereira Lima e a Marcolino Pereira Diniz. Lampião estava certo. A providência inicial do recém-instalado governo de João Suassuna foi a instalação do 2º Batalhão da Polícia Militar Paraibana na cidade de Patos das Espinharas, com absoluto aval para dar caça ininterrupta aos cangaceiros. A responsabilidade pela iniciativa maior de efetivar a campanha paraibana contra o cangaço, liderado por Lampião, coube naturalmente ao coronel José Pereira Lima. Não obstante a proteção que Lampião desfrutou em Princesa, seria inadmissível que o chefe político das terras da Lagoa da Perdição tolerasse tamanha afronta, principalmente em razão da forma como o magistrado sozense foi humilhado pelos cangaceiros. No ensejo da caçada movida contra os bandoleiros, há fato digno de registro, referente à resistência efetivada pelo cangaceiro Meia-Noite em uma casa de farinha no sítio Tataíra, fronteira entre os estados da Paraíba e de Pernambuco. Na companhia da esposa, Meia-Noite, embora a mulher não tenha participado do combate, enfrentou combinado de volantes, comandados pelo então tenente Manuel Benício e a tropa de cachimbos, civis em armas, contratada pelo coronel José Pereira. Meia-Noite lutou contra 82 homens, ferindo 18. Escapuliu do tiroteio, mas a esposa ficou no local em que se entrincheirara, sendo depois conduzida à cadeia de Princesa. No local, conforme Érico de Almeida, primeiro biógrafo de Lampião, autor do livro Lampião, Sua História, de 1926, foram encontradas 492 balas de fuzil Mauser, DWN, modelo 1912. Em seguida, devido às volantes paraibanas estarem assanhadas com a ordem capital de darem combates violentos aos cangaceiros, inúmeros enfrentamentos foram registrados, como a Batalha do Tenório, no ano de 1925, quando Levino Ferreira foi assassinado pelo volante Belarmino de Moraes, comandado pelo então cabo José Guedes. Como forma de se vingar do coronel José Pereira, a quem culpava pela morte do irmão, Lampião e seu bando invadiram humildes propriedades em Princesa, como a do Caboré, assassinando diversas pessoas, incluindo entre estas um ancião de provecta idade de 92 anos e um garoto de apenas 12 anos. O governo paraibano invocou o convênio antibanditismo, firmado no ano de 1922 em Recife, Pernambuco, obtendo permissão para que suas forças de segurança pública em perseguição aos bandoleiros adentrassem os territórios de outros estados nordestinos. O grupo cangaceiro, em certa ocasião no ano de 1925, foi localizado na região do Serrote Preto, em Mata Grande, Alagoas. Desprezando as mais elementares táticas militares, os volantes paraibanos atacaram irresponsavelmente o Vale Couto de Lampião. As estratégias guerrilheiras foram implementadas impecavelmente pelos cangaceiros, resultando em horrível carnificina, na qual pereceram os comandantes Tenente Joaquim Adalto e Francisco de Oliveira, além de mais de uma dezena de soldados. Abalado com a perseguição tenaz que as volantes paraibanas realizavam, Lampião evitou a Paraíba, pois seus antigos protetores não estavam mais propensos a desafiar as ordens do governo paraibano, bem como a decisão irredutível do coronel José Pereira Lima em buscar erradicar o cangaço liderado por Lampião, pelo menos em terras paraibanas. Para Chico Pereira não houve outra saída, em razão da gravidade dos fatos ocorridos em Sousa, a não ser acompanhar o grupo de Lampião pelas adustas plagas sertanejas. Travou combate em Areias de Pelo Sinal entre Princesa e o distrito de Alagoa Nova, hoje Manaíra. Depois, vítima de picada de cascavel em território pernambucano, amargou provações inenarráveis. O extenso processo, elaborado pelo Dr. Arquimedes Sotomayor, mostrou simpático a Chico Pereira, eximindo-o de algumas culpas e louvando diversas interferências realizadas quando o ataque cangaceiro do dia 27 de julho de 1924 à cidade de Sousa. Perseguido, embora tolerado discretamente, Chico Pereira era, no entanto, alvo de olhares vingativos,
sobretudo em razão de suas práticas donjuanescas. Sedutor, Chico Pereira desafiava importante elemento da moral sertaneja. Ao que tudo indica, houve a sedução de uma sobrinha do governador norte-riograndense Juvenal Lamartine em Serra Negra, no Rio Grande do Norte. Provavelmente houve um conluio entre Juvenal Lamartine e seu colega João Suassuna para eliminar Chico Pereira. João Suassuna, através de irmão de nome Antônio, empenhou a palavra sobre a total liberdade do homem que foi obrigado a se tornar cangaceiro devido à morte do pai, motivada pela política acirrada dos turbulentos anos da década de 20 do século passado. Na festa da padroeira de Cajazeiras, no ano de 1928, Chico Pereira foi detido por oficiais da Polícia Militar Paraibana. Manuel Arruda de Assis foi o responsável pela prisão. Conduzido a Pombal, onde tinha praticado crime quando do cerco ao velho casarão de Antônio Mamed no sítio Pau Ferrado, Chico Pereira ia ser transferido para Princesa, onde havia assassinado um soldado de nome Pierre. A escolta que o conduzia rumou em direção a Santa Luzia, na Paraíba. Havia um crime atribuído a ele em Acari, no Rio Grande do Norte, referente a um roubo praticado contra o velho coronel Quincó da Ramada. Era parte do esquema estruturado por Juvenal Lamartine para liquidá-lo. Joaquim de Moura, famanaz executor de bandoleiros, foi o responsável pela morte de Chico Pereira. O ataque do bando de Lampião à cidade de Souza foi um dos mais ousados atos praticados pelos bandoleiros das Caatingas, cuja marca indelével permaneceu por tempos e ainda resiste na memória de poucos que tiveram a infelicidade de presenciar a verdadeira baderna que os cangaceiros fizeram na simpática cidade de Sorriso, no longínquo dia 27 de julho de 1924. Texto do professor José Romero Araújo Cardoso, de saudosa memória.